Meus amados irmãos e amigos, vocês irão assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico voltado para a graça do nosso Senhor Jesus. Então eu te peço, a você que já está acostumado a assistir os vídeos do nosso canal, se você ainda não for inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho para que você seja informado das novas mensagens, deixe aquele like, ajude a fortalecer o nosso canal para que ele continue a ser um canal de bênção para as vidas de muitos irmãos. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que recebe o perdão de Deus. A palavra diz assim, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para fazer ali habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te fortaleça na vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, povo que irá residir no céu. Muitos de nós, meus irmãos, como eu também, viemos da cultura católica romana e fomos ensinados, desde pequenos, segundo essa doutrina. Nós não tínhamos conhecimento da verdade. Até porque, culturalmente, todos os pais conduziam os filhos à Igreja Católica para sua iniciação religiosa, assim como conduziam a escola. E era assim, qualquer um podia ser católico, inclusive quem não tinha qualquer tipo de crença, dizia que era católico não praticante. E essa foi então a base da nossa formação religiosa. Todos os domingos estudávamos o catecismo, não a Bíblia. Fazíamos a primeira comunhão e para isso tínhamos que fazer também a confissão dos nossos pecados ao Padre. E assim procedíamos, irmãos, adorando a imagens, Maria e todo tipo de santo, longe, muito longe da vontade de Deus. Observem, irmãos, que eu não estou realizando uma crítica à doutrina católica, ainda que eles sejam passíveis disso. Mas não é o meu objetivo. Eu estou aqui para trazer conhecimento ao povo de Deus. E para isso, preciso apresentar a verdade.
Essa verdade que com certeza muitos de vocês também conheceram e vivenciaram. Mas glórias ao nosso Deus, que um dia me fez conhecer a verdade, como você também, meu amado irmão, minha amada irmã, e nos libertou do cativeiro em que nos encontrávamos, sendo essa mais uma grande prova do seu imenso amor por mim e por você. No trecho inicial que apresentamos, vemos a Neemias, homem de Deus, realizando uma oração de confissão a Deus pelos pecados do povo de Israel e pelos dele mesmo. Uma oração dramática de reconhecimento dos erros praticados e buscando a misericórdia do nosso Senhor. Observe, irmãos, que muito embora o profeta Neemias fosse naquela época copeiro do rei, mais tarde chegou a ser o governador de Jerusalém. Naturalmente, essa trajetória de êxito tem um fundamento. Ele assumiu a missão de reconstruir os muros de Israel. Então, na sua oração, ele pediu ao Senhor que lhe concedesse graça perante o rei Artaxerxes, para ser liberado temporariamente da sua função e poder cumprir com aquela missão. E assim foi feito, porque ali estava a mão de Deus. Aquela missão ele recebeu do Senhor. Glórias a Deus. Mas observem, meus amados irmãos, que Neemias falava com Deus, orava a Deus. Então a sua confissão dos seus pecados e dos pecados do povo não foi feita ao rei ou a algum sacerdote, mas diretamente a Deus, o único neste mundo capaz de perdoar pecados. Na cultura católica, as pessoas não oram, não falam com Deus de coração aberto, como fazem os evangélicos, mas rezam, usando de vãs repetições que não são ouvidas nem aceitas pelo Senhor. Como Jesus deixou bem claro em sua passagem por esse mundo. E as confissões dos pecados do povo católico são feitas ao homem, ao sacerdote, que não tem poder para perdoar pecados. Obviamente, meus irmãos, alguma coisa está errada. Então creio, meus amados irmãos, que essa nunca foi a vontade de Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Depois, no livro de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma das grandes verdades expressas por Jesus em sua trajetória terrestre.
Existem pessoas, meus amados, que amam a verdade, que buscam a verdade, que se interessam por conhecer a verdade. No entanto, existem outras que estão acomodadas com o que ouvem e aceitam qualquer orientação, qualquer situação, independentemente da origem, natureza ou confiabilidade, e seguem a outros, ou a maioria, e se sentem confortados em pensar: ah, se eu cair, muitos vão cair comigo, eu não vou sozinho. Outros amam a mentira e se recusam a deixá-la. Sabem que estão no erro, mas não querem mudar. Naturalmente, esse não é o teu caso, meu amado irmão, minha amada irmã. Você está entre os que buscam incessantemente a verdade. E é por isso que você está assistindo a este vídeo. Então prossiga até o fim, porque vamos trazer mais ensinamentos, mais esclarecimentos sobre as verdades do nosso Deus. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando Tiago, inspirado por Jesus, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, ele não está absolutamente incentivando o povo a fazer confissão pública dos seus pecados, como alguns do nosso meio evangélico pensam. Vamos compreender isso bem. O que Deus espera com essa declaração, para alguns enigmática, é o perdão entre os irmãos. Então, significa que se eu pequei contra você, eu devo reconhecer o meu erro, a minha culpa, e pedir a você o devido perdão. Só a você, e vice-versa. Esse é o tipo de confissão que devemos fazer entre irmãos. E de igual modo, meus irmãos, precisamos conceder o perdão pelas culpas dos outros, que as reconheçam e delas se arrependam e nos peçam perdão. Deus busca o nosso arrependimento pelos pecados, mas não a nossa exposição e ridicularização diante de quem não tem poder para nos perdoar. Deus entende a nossa natureza humana e jamais irá escarnecer dos erros por nós cometidos, até mesmo porque, meus irmãos, Ele já os conhece todos. E o que Ele espera de nós é o nosso próprio reconhecimento dos nossos erros e o nosso arrependimento. A Bíblia nos ensina que precisamos confiar sempre em Deus e não no homem, porque a confiança no homem, meus irmãos, se chama idolatria. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, fica claro, meus irmãos, que as nossas confissões são para Deus. É com Ele que temos que falar nas nossas orações, abrindo nossos corações com sinceridade e arrependimento, por o havermos entristecido com os nossos atos. É Ele quem tem condição de nos conceder o perdão pelos nossos erros eventuais, porque já nos concedeu o perdão eterno. Mas o ato de confessar a Deus os nossos pecados não nos isenta, meus irmãos, de reconhecer perante aquela pessoa a quem prejudicamos os nossos erros e realizar o nosso pedido de perdão. Falemos com o Senhor, mas falemos também com os irmãos a quem ofendemos com os nossos atos. Deus não é burocrático, meus irmãos. Ele é facilmente acessível a qualquer um de nós, a qualquer um que se disponha a buscá-lo de coração. Eu me lembro quando, ainda na doutrina católica, por ocasião da minha primeira comunhão, eu tive que fazer uma confissão de pecados ao padre da paróquia. Contava eu naquela época com 7 ou 8 anos de idade. E estava muito temeroso, inseguro do que iria fazer, muito embora os pecados de criança não são grandes pecados. E quando eu fiz a minha confissão e relatei um dos pecados, o padre se interessou e me pediu mais detalhes. Eu não entendia muito bem, porque não tinha conhecimento, mas mesmo assim, abri um pouco mais a informação para ele. Mas me senti, meus irmãos, muito incomodado e constrangido com aquela situação. E desde aquele dia, mesmo ainda sem conhecer o nosso Senhor, decidi não realizar mais confissão dos meus pecados ao homem. Também me lembro que naquela época eram muitos no dia da confissão, porque era uma turma que iria fazer a primeira comunhão e todos tinham que se confessar. Então no final ficávamos entre nós conferindo quantas Ave Marias e quantos Pai Nossos cada um tinha recebido a missão de rezar para o perdão dos pecados. Aí ficávamos avaliando quem tinha mais ou menos pecado que nós. Obviamente, meus irmãos, essa nunca foi a vontade de Deus para conosco. 1 de João, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fica claro, meus irmãos, nessa primeira epístola do apóstolo João, que é Jesus quem nos perdoa e nos purifica. Só Ele tem o poder para nos perdoar os pecados. E isso é feito mediante a nossa confissão a Ele, somente a Ele. O padre, meus irmãos, o sacerdote, não tem poder para nos perdoar dos nossos erros. Somente os erros que tenhamos cometido contra Ele. E de igual modo, meus irmãos, o pastor, o rabino. Cada um de nós só consegue perdoar aos irmãos
os pecados que foram praticados contra nós. Mas todo pecado é contra Deus, porque Ele não aceita o pecado e requer que vivamos em santidade. Então, precisamos sempre do perdão de Deus. E Ele sim, o nosso Deus de misericórdia, tem condição de nos perdoar todas as práticas pecaminosas realizadas por cada um de nós, a partir do nosso verdadeiro arrependimento. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Depois, meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Depois, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus amados irmãos, o Senhor requer de nós, nesta vida, a mesma santidade que devemos ter no paraíso. Mas sabemos que enquanto estivermos habitando neste corpo de carne, sempre estaremos sujeitos a algum tipo de deslize. Obviamente, hoje, com todo o conhecimento que acumulamos da verdade de Deus, não é nada comparado com o nosso passado. Podemos até pecar, mas temos a obrigação de nos arrepender imediatamente e recorrer à misericórdia do Senhor. Mas o que não podemos, de forma alguma, é viver no pecado. Deus é misericordioso, mas não podemos abusar, meus irmãos, e ir a Ele todos os dias pedindo um novo perdão pela prática dos mesmos pecados. O nome disso, meus irmãos, é iniquidade. Livro de João, capítulo 8, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno.
vai-te e não peques mais. Meus irmãos, todos conhecemos esse trecho bíblico da mulher apanhada em adultério, que obviamente não estava adulterando sozinha, porque ninguém adultera sozinho. Mas o que o povo buscava era condená-la, apenas a ela. E Jesus bem conhecia as intenções deles. E todos também conhecem a orientação final dada a ela por Jesus ao conceder-lhe o perdão. Vá e não peques mais. Precisamos sempre do Senhor para perdoar os nossos pecados. E muitas vezes precisamos dele de novo para nos fortalecer e nos ajudar a abandonar a prática pecaminosa. Se você, meu amado irmão ou minha amada irmã, se encontra vivendo no erro, que o Senhor te fortaleça e te dê coragem para se desvencilhar dessa armadilha do inimigo. Então recorramos sempre a Ele e nunca ao homem que não está envolvido naquela situação. Vale a pena reforçar essa instrução, meus irmãos. É ao Senhor que temos que abrir o nosso coração totalmente, sem qualquer tipo de restrição, reconhecendo os nossos erros e confessando os nossos pecados, não ao homem. Então, meus amados irmãos, sintamos-nos tranquilos de contar tudo ao Senhor. Contemos tudo para Ele. Para Ele. Não escondamos nada, na certeza de que Ele não irá se surpreender. Até mesmo porque Ele já sabe de tudo, meu irmão. Essa é a grande verdade. Mas Ele irá compreender se demonstrarmos sinceridade de arrependimento. Ele irá nos perdoar. E não irá, meus amados irmãos, contar nada para ninguém. Portanto, fiquemos todos, meus amados, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Glórias a Ele. Amém.